Então, nosso boa tarde. Tudo tranquilo com vocês? Pois é, vamos começar a nossa aula de matemática e já iniciando, inclusive, com os detalhes sobre as avaliações. Tivemos a definição das avaliações do último bimestre, que se não houver nenhum contratempo, já iniciarão dia 26 deste mês. Ou seja, deixa eu dar uma olhadinha aqui. Dia 26 vai ser quinta-feira da próxima semana. Tá certo? Quinta-feira da próxima semana, dia 26. Se não houver nenhuma alteração, é para iniciarmos dia 26. Ok? Ouviu, Adrian? Pois, dia 26, né? Provavelmente aquele mesmo calendário. Inicia com o português, o segundo dia vem a matemática, e aí vocês podem estar, ou poderia estar me questionando. Alana, né? Boa tarde, Alana. O que é que vai ser cobrado nessas avaliações? No caso da matemática, até aqui nós vimos um único conteúdo. Como a gente sempre falava para vocês, o estudo de função é grande. E grande mesmo vai ser quando você chegar no ensino médio, que você vai ver função de todo tipo. Função modular, função injetora, bijetora, função exponencial, função logarítmica, diversos tipos de funções. Aqui, enquanto nono ano, apenas a função polinomial de primeiro grau, que pode ser chamada também de afim ou linear, certo? Linear quando ela é incompleta, e a função quadrática ou função de segundo grau. E como você tem observado nas nossas últimas aulas, cada um desses tipos de função apresentam diversos detalhes. Coeficiente angular, coeficiente linear, função crescente, função decrescente, representação gráfica da função, zero da função, o que mais? Análise do gráfico, quando é que a função é positiva, quando é nula, quando é negativa. E isso tanto dentro da função de primeiro grau, quanto na função de segundo grau. E nós estamos nos encaminhando para ver se dá para nós trabalharmos pelo menos o essencial, o mais urgente, o mais necessário, para que você não tenha nenhuma dificuldade ao chegar no médio. Ok? Por esse motivo, por que o Ícaro saiu? Por esse motivo, nós vamos aqui retomar a correção das nossas atividades. E olha, essas atividades são por demais importantes, tá? Se não fez, procura baixar o PDFzinho que eu já deixei aí no grupo de vocês e comece a estudar, gente. Não deixa para estudar só na próxima semana. Comece a estudar. Não deixa para a última hora. Então, é tudo de função que a gente vir aqui. Será o conteúdo da matemática. Já lá na química, tudo de reações químicas que a gente viu, mais a estrutura atômica moderna. Aquele modelo orbital que eu comecei a trabalhar. E falta ainda a gente passar algumas atividades para você exercitar, para você treinar. Mas isso a gente faz a partir de amanhã, tá bom? Mas não se preocupe que com detalhes a gente vai estar disponibilizando. Eu acredito que a Ana Paula, a Ednólia vão estar colocando para vocês aquele roteiro de estudo de todas as disciplinas. Ou cada professor vai estar dizendo, como eu estou fazendo já aqui para vocês, tá? Mas se quiser depois eu mando por escrito aí cada conteúdo que você vai ter que, nos mínimos detalhes, o que você vai ter que estudar. Tá ok? Então vamos lá.
compreender, você me fala, tá? Que a gente tenta lhe ajudar de outra forma. Esse exercício aqui, eu não me lembro mais a data dele, mas é um exercício importante. Esse exercício que trata exatamente do domínio e da imagem da função quadrática. Então, essa questão 1 dizia o seguinte: o volume y do paralelepípedo é dado em função da medida x na figura. Qual é a sentença matemática que define essa função? Bom, se ele disse que y é o volume, e você já aprendeu que volume é a multiplicação do comprimento pela largura, pela altura de um paralelepípedo, então não tem erro, gente. É questão muito, muito fácil. É possível ter questão dessa natureza na prova? Sim, é possível. Possível não, é praticamente certo. Então, acompanhe aí. Y vai ser igual, coloquei o coeficiente numérico aqui na frente, o 1 vezes o x vezes o x mais 1. Você multiplica y igual a 1 vezes x, x vezes x, x ao quadrado, x vezes 1, x. Então, esse polinômiozinho aí, y igual a x ao quadrado mais x, é a lei de definição desta função. Segunda questão. Como eu espichei um pouco aqui a folha, esse quadradinho ficou parecendo um retângulo. Mas ele é quadrado. Se tem lado 5 e lado 5, então foi dito o seguinte, que no quadrado, nesse quadrado aqui, imagina, né, que seja um quadrado. A área y da região colorida, região que foi pintada de azul ou roxo, é dada em função da medida x. Observe o que é x. Um dos lados, tá, desse quadrado aqui que foi retirado esse pedaço dele. Escreva a lei que define a função dada por essa relação. Bom, se y indica a área da região colorida, como é que nós vamos chegar à expressão matemática que representa a área apenas da região que foi colorida? Você pode pensar, se fizer a área total da figura menos a área da região que não foi colorida, vai te ajudar, e muito. Tá bom? E é então esse o raciocínio. Se eu tenho um quadrado de lado 5, a área desse quadrado grande vai ser o quê? 5 vezes 5. Aqui ele, ó, 5 vezes 5. A região que não foi colorida, ele teve um lado medindo x, e se essa parte aqui, que foi colorida, também media x, e se eu sei que a base toda vale 5, que tudo isso vale 5, então é óbvio que esse espaço da base inferior, tanto superior, vai ser o quê? O todo menos a parte. Ou seja, 5 menos x. Tá bom? Então, acompanhe. A área da figura toda é 5 vezes 5. A área da região não colorida vai ser o quê? O x vezes o 5 menos x. Aqui ela. É a área total menos a área não colorida. Multiplicando 5 por 5, deu 25. X vezes 5 dá menos 5x. Menos por menos mais. X vezes x, x ao quadrado. Então, essa expressão indicada por uma equação de segundo grau, y igual a 25 menos 5x mais x, representa a área da figura. Tá certo? Professor, eu coloquei na frente x ao quadrado menos 5x mais 25. Tá errado? Não. A ordem aqui não vai alterar. Aliás, estaria até mais correto você trazer
esse coeficiente A para frente. Quando não entender, me diga, tá bom? Terceira, dada a função y igual a x ao quadrado menos 15x mais 26, determine a imagem do número real 10 por essa função. O que é imagem? Imagem é o valor do y de imagem, i de y, para fixar bem na memória. Então, qual a imagem do número 10? Você vai colocar no lugar do x o valor 10. Fica então y igual a x ao quadrado, 10 ao quadrado, menos 15 vezes x, 15 vezes 10, mais 26. 10 ao quadrado é 100. 15 vezes 10 é 150, mais 26. 100 menos 150 dá menos 50. Menos 50 mais 26, menos 24. Logo, a imagem do número 10 pela função é menos 24. Alguma dúvida? Tudo tranquilo? Posso continuar? Pronto, vou seguindo. Vamos agora para a quarta. Se tiver dúvida, gente, pelo amor de Deus, não fica com essa dúvida, porque daqui tem questão que vai cair na sua avaliação. Quarta, dada a função y igual a 6x ao quadrado menos x menos 3, qual é a imagem do número real 1 meio por essa função? Então, você vai colocar 1 meio no lugar de x. Fica, então, 6 vezes 1 meio ao quadrado, menos 1 meio, menos 3. Onde tem x, eu coloco 1 meio. 1 meio aqui resolvendo a potência dá 1 quarto. 6 vezes 1 é 6, né? Então, ficou 6 sobre 4, já tirei o MMC. De 4 e 2 é 4. 4 por 4, 1 vezes 6 é 6. 4 por 2 é 2 vezes 1, 2. 4 por 1 é 4. 4 vezes 3, 12. Então, 6 menos 2 dá 4. 4 menos 12, menos 8. Dividido por 4. Então, a imagem é menos 2. A questão 5. Usando a sentença matemática y igual a x vezes x mais 1 sobre 2, que foi descrita no início do capítulo, essa daqui é aquela que impressionou o professor, o aluno de nome Gauss, né? Faça a soma de tantos números, querendo deixar o aluno ocupado, e o aluno descobriu essa fórmula. Então, a soma dos y, a soma y dos 1000 primeiros números inteiros positivos vai ser quanto? É só você trocar o x por 1000. Ficou, então, 1000 vezes 1000 mais 1 sobre 2. Eu simplifiquei o 1000 com 2, fiquei com 500 vezes 1001, que resultou 500.500. A soma dos 1000 primeiros números naturais. Tá certo? Aliás, inteiros positivos. Já na letra B, ele pediu que você calculasse o número inteiro positivo para que a soma y desse 66. Então, você pega a expressão que está lá em cima, x vezes x, x ao quadrado mais x ao quadrado mais x sobre 2, igual a 66. Tá? Tira o mínimo múltiplo comum ou multiplica cruzado, que foi o que eu fiz. X ao quadrado mais x igual a 2 vezes 66, que deu 132. Daqui é a equaçãozinha, que não é mais novidade para vocês. Todos sabem resolver uma equação de segundo grau, b ao quadrado menos 4ac. Você obteve para delta o valor 529, cuja raiz é 23. Usou a fórmula resolutiva menos b, ou seja, menos 1, aqui dessa expressão, mais ou menos a raiz quadrada de 529, que é 23. Trabalha o x', menos 1 mais 23, 3, que deu 22, dividido por 2, 11. E menos 1 menos 23, menos 24 dividido por 2, menos 12. Só que o 12 não satisfaz, porque ele está querendo a soma dos... aliás, o número positivo que satisfaça essa
questão, para que o y seja de fato igual a 66. Por essa razão, apenas o valor positivo convém, ou seja, o valor 11. A questão 6 diz: a soma dos x primeiros números ímpares positivos é uma função definida pela lei y é igual a x ao quadrado. Então, de acordo com essa lei, respondamos: qual a soma dos 100 primeiros números ímpares positivos? Substitui o x por 100. 100 ao quadrado, 100 vezes 100, 10.000. Resposta da letra A. Da letra B, calcule a quantidade dos primeiros números ímpares positivos cuja soma é 256. Agora o 226 vem para o lugar do y. 256 é igual a x ao quadrado. Ou x é igual a mais ou menos a raiz de 256, que é 16. Como trata-se de quantidade de números ímpares e positivos, então você só vai considerar o valor positivo, 16. Na letra C, ele quer saber qual é a maior parcela, um número ímpar, da adição referente ao item B. Bom, se ele falou números ímpares positivos, então imagine aqui o 1, mais o 3, mais o 5, mais o 7, 9, 11, 13, mais o 15, até o número 31. Por que foi até o número 31? Porque a questão me informou que eu devo encontrar 16 números. Então, essa soma tem que ser dos 16 números. E você percebe que a maior parcela, ou seja, o último número ímpar que você estaria somando é o de número 31. Tá certo? A parcela maior é o de número 31. Quem foi que chegou agora, meu Deus? Luiz Fernando. O que houve, meu filho? Chegando só agora. Então, essa atividade, está aí o gabarito dela. Se não fez, baixe. Tente refazer. Aprenda. Só se aprende exercitando. Tá bom? E vamos aqui para o exercício do dia 13. Ou seja, da última sexta, né? Duas questõezinhas. Determine as coordenadas x e y do vértice da parábola que representa cada uma das seguintes funções. Repare aqui, na letra A, y igual a x ao quadrado mais 6x mais 8. Qual é a fórmula do xv e a fórmula do yv? Tá? O que quer dizer esse v? O v quer dizer vértice. Já pegando carona aqui com a questão 2, esse pontinho lá em cima é o que eu chamarei de vértice. O xv é o número que esse vértice vai se corresponder com o eixo das abscissas, com o eixo x. E o yv é exatamente esse valor último, tá? Que vai estar marcado no eixo das ordenadas. E para o cálculo do xv, nós vamos usar sempre a fórmula menos b sobre 2a. Grave aí na sua memória, menos b sobre 2a. Não é o mesmo que menos b sobre a, que lá era a soma das raízes sem precisar resolver a função. Aqui é o vértice, menos b sobre 2 vezes a. Então, você olha para a função, identifica como b o valor 6. Então, faça menos 6. Identifica como a o valor 1. 2 vezes 1. Menos 6 dividido por 2 dá menos 3. Já o yv, você pode encontrar de duas maneiras. Usando a fórmula menos delta dividido por 4 vezes a. Ou simplesmente substituindo o xv na equação. É o que eu achei mais prático aqui. Onde tem x, eu coloco então o valor menos 3. Então, menos 3 ao quadrado mais 6 vezes menos 3 mais 8. Encontrei então o valor menos 3 e 1. Portanto,
o vértice dessa função vai ficar no menos 3 e no menos 1. Menos 3 e menos 1. Menos 3 de x e menos 1 de y. Tá? Menos 3 e menos 1. Apenas observando que se o A é positivo, você ainda lembra, né? A questão da concavidade. Menos 3 e menos 1. Foi isso? Então, menos 3. Imagine que o menos 3 seja bem aqui. Menos 3. Menos 3 é a coordenada do x, tá? E o menos 1 seria aqui, tá? Então, esse vértice ficaria exatamente nesse ponto. Como o A é positivo, a concavidade seria aberta para cima. Ok? Seria aberta para cima. Iria cortar o eixo x, onde? No zero da função. O que é o zero da função? Seria, você já aprendeu lá na função de primeiro, seria você dar para y o valor zero e descobrir o valor do x. Ou seja, resolver a equação de segundo grau. Sempre que se falar em zero da função, imagine, vou resolver a equação. Vou atribuir para y o valor zero e descobrir x. E é assim que se trabalha. Então, na letra B, novamente, xv é menos b sobre 2a. Menos 2 sobre 2 vezes 1. 2 por 2, 1. O yv é do mesmo jeito. Substituí o valor 1 e obtive o valor menos 9. Então, 1 e menos 9. Na letra C, o xv menos b sobre 2a. Então, menos 8 sobre 2 vezes menos 1. Menos 8 dividido por menos 2, mais 4. O yv vai ser, então, a substituição do 4 na expressão, que resultou o valor 1. Então, 4 e menos 1. Como é simplesmente cálculo, eu vou avançando aqui. Letra D. xv menos b sobre 2a, grava bem na memória. Menos b sobre 2 vezes a, então ficou menos 6 sobre menos 8. Simplificando 3 quartos. O yv, substituindo o 3 quartos no x da expressão, eu encontrei para y o valor 9 quartos. Portanto, 3 quartos e 9 quartos é o vértice da função. Tá? Só uma perguntinha. Ou melhor, não é nem uma perguntinha, um esclarecimento. Quando o A é positivo, será que nós teremos ponto de mínimo ou ponto de máximo? Já tinha falado alguma coisa sobre isso. Nós teríamos ponto de mínimo, porque o vértice estaria do lado de baixo. Quando o A é negativo, ao contrário, parece com esse gráfico aqui, da questão 2. Aí você teria ponto de máximo. Esse pontinho aqui seria o ponto de máximo. Ok? Vamos seguindo. Na letra E, xv menos b sobre 2 vezes a, encontrei menos 3. E o yv eu encontrei 2. Na letra F, eu encontrei como xv o valor 0 e para y o 36. Substituindo o 0 aqui na expressão, 0 ao quadrado é 0, 0 negativo nem positivo não existe, então o yv é 36, 0 e 36. Na letra G, o xv menos b sobre 2 vezes a, menos 7 sobre menos... sobre 2 vezes a, 2 vezes 1, 2. Então, menos 7 sobre menos 2, 7 meios. Substituindo o x na expressão, eu obtive o valor 9 quartos. Só um pequeno detalhe. Você pode achar que eu estou julgando você com alguma incapacidade, mas não. Eu sei que às vezes, de tanto a gente trabalhar com outros conteúdos, acaba não lembrando que quando se tem uma soma com denominadores diferentes, é preciso fazer o MMC. O mínimo múltiplo comum de 4 e 2. Então, você divide 4 por 4 uma vez, menos 49. 4 por 2 é 2, 2 vezes 49, que é 98. 4 por 1 dá 4, 4 vezes 10
4 por 4, 1, perdão. 1 vezes 10 é 10, tá bom? Aí faz novamente o mínimo. Aqui é porque eu fiz separado, né? Fiz novamente o mínimo e encontrei os 9/4. Na letra H, acompanha aí. O XV deu 5, YV menos 1. Na I, eu encontrei para XV 1, YV menos 3. Na J, eu obtive menos 1/4 e mais 1/4 as coordenadas do vértice dessa função. Tá bom? Vamos então para a questão 2. Ele disse o seguinte, é uma questão de universidade. Universidade Municipal de Campinas, São Paulo, acho que é isso. Uma loja fez campanha publicitária para vender seus produtos importados. Suponha que X dias após o término da campanha, as vendas diárias tiveram sido calculadas segundo a função y igual a menos 2x ao quadrado, mais 20x mais 150, conforme a representação gráfica. Letra A. Depois de quantos dias, ou seja, ele está querendo XV, após encerrar a campanha, a venda atingiu o valor máximo. Então, o valor máximo. Nesse caso, você vai procurar o XV, tá certo? O valor máximo. Por que ele tratou de valor máximo? Porque, veja bem, está lá na parte superior. Se o gráfico fosse o contrário, seria valor mínimo, valor máximo, o XV. E a fórmula para calcular o XV, a gente já treinou aqui na questão 1, sempre vai ser o menos B sobre 2 vezes A. Ou seja, menos 20 sobre 2 vezes o A. 2 vezes menos 2. Fica menos 20 sobre menos 4. Resposta 5. Ou seja, nesse caso, será depois de 5 dias. Certo? E no quesito B, ele diz, depois de quantos dias as vendas se reduziram a zero? O que quer dizer venda se reduzir ao zero? Que o Y se torne igual a zero. Por que essa venda se trata igual a zero? Porque o Y está realmente indicando essas vendas. Então, depois de quantos dias as vendas zeraram? Você, nesse caso, vai fazer o zero da função. Ou seja, vai substituir o y pelo valor zero. Tá aqui. Eu passei só o zero para o segundo membro, organizando a equação x ao quadrado menos 10x menos 75 igual a zero. Usei o delta, b ao quadrado menos 4ac, obtive o valor do delta 400. E x vai ser igual a menos b, mais ou menos raiz de delta, raiz de 400 é 20. Então, 10 mais 20, 30 dividido por 2, 15 dias. E 10 menos 20 daria menos 10 dividido por 2, menos 5. Só que esse 5 negativo não satisfaz. Tá certo? O que satisfaz, no caso, é apenas o valor positivo. Tá beleza? Então, assim fechamos também. Mais um exercício. Espero que tenham tirado aí todas as dúvidas. E aí eu quero já me reportar aqui quanto à construção do gráfico, porque de fato a gente vai estar cobrando isso aqui. Então acompanhe. Como construir o gráfico de uma função? Função quadrática, óbvio, função de segundo grau. Segundo grau ou quadrática. Então, acompanhemos. Construir o gráfico de uma função quadrática no plano cartesiano não é tão simples como construir uma reta, que é o gráfico lá da função de primeiro grau que a gente já estudou. Na construção de uma parábola, é conveniente seguir um planejamento para se obter de forma precisa o gráfico que se quer. E aí, ele traz algumas orientações para nós. Vocês precisam ter isso aqui em mente. É calcular o vértice, que é o XV e o YV, que a gente acabou de trabalhar. A fórmula do XV menos B sobre 2 vezes A. A fórmula do YV é esse X
sendo substituído na equação, ou, se você preferir, fazer menos delta sobre 4a, sem problemas. Depois, organizar a tabela atribuindo a variável x alguns valores menores que xv e alguns valores maiores que yv. Atribuir valores é uma alternativa. Mas lembra do que a gente dizia lá na função de primeiro grau? Se você não quiser, não pretender atribuir valores para x, basta você encontrar o zero da função e marcar no plano cartesiano os pontos, se você optou pela atribuição de valores. Unir esses pontos e construir a parábola. Por exemplo, construir no plano cartesiano o gráfico da função x² mais 2x menos 3, sendo x um número real qualquer. Tá? Primeira coisa que ele orientou você fazer. Faça o vértice da função. Menos b sobre 2 vezes a. Pega da função. Quem é o b? 2. Então, menos 2. Quem é o a? 1. Então, 2 vezes 1. Menos 2 dividido por 2, resposta menos 1. Substituindo esse xv na equação, perceba que ficou menos x², ou seja, menos 1 ao quadrado, mais 2 vezes x, 2 vezes menos 1, menos 3. Você obteve o valor menos 4. Tá? Então, de cara, se você quiser já localizar o gráfico dessa função, você faz o seguinte. O xv, aqui ó, é o menos 1. O yv é o menos 4. Então, esse pontinho que uniu o xv ao yv vai estar indicando o vértice da função. Ponto de mínimo ou ponto de máximo? Ninguém diz nada, porque todo mundo está entendendo, né? É o ponto de mínimo. O vértice ficou para baixo. Se tivesse ficado para cima, seria ponto de máximo. Agora, esse gráfico, ele vai cortar o eixo x? Sim. Onde? Em que pontos? Você pode estar atribuindo valores para x, mas poderia estar encontrando o zero da função. Ou seja, dando para y o valor zero e descobrindo os valores de x. De cara, você estaria encontrando um delta positivo. Aí o que o delta tem a ver com essa expressão? Tudo. Gente, olha, o delta, quando é positivo, só vamos recordar. Quando o delta é positivo, a equação tinha quantas respostas? Quero ouvir. Delta positivo, a equação tinha quantas respostas? Quantas, Mateus? Delta positivo indica... Eita, o povo dormiu. Indica que a equação tem duas raízes. Então, é óbvio que o eixo x vai cortar exatamente nesse x1 e nesse x2. Então, Vieira, quer dizer que quando o delta der igual a zero, o eixo x vai cortado em um único ponto? Exatamente. Um único ponto. Ele seria mais ou menos assim. Ele seria um gráficozinho que pegava um único pontinho de x. E quer dizer que se o delta der negativo, não tem gráfico? Tem gráfico sim. Só não vai cortar o eixo das abscissas, o eixo x. Tranquilo? Mas a gente vai focar isso aqui melhor na próxima aula. O que eu vou ainda tratar aqui é, se eu atribuo valores para x, observe lá, atribuindo valores para x na expressão. O x ao quadrado, né? O menos 3 ao quadrado, 9, 2 vezes 3, 6, né? 2 vezes menos 3, menos 6 com menos 3, menos 9. Então, mais 9 com menos 9, y0.
Você substitui o menos 2, o menos 1, 0 e 1. Sempre esses valores que gravitam em torno do zero. Porque aí você vai estar encontrando valores que se aproximam do eixo de cruzamento dos planos, x e y. Tá? Então, quando eu atribuí para x o valor 3, o valor de y que eu obtive foi 0. Então, pontinho sobre o 3. Quando eu usei para x o valor menos 2, eu obtive para y o valor menos 3. Acompanhe aí, ó, o valor menos 3. Quando eu atribuo o valor menos 1 para o x da expressão, quando eu substituo lá o x por menos 1, eu encontro o valor menos 4. Então, menos 1 do eixo x com menos 4 do eixo y. Quando eu atribuí o valor 0 para x, eu encontrei o valor menos 3. Então, o pontinho fica sobre o menos 3. Quando eu atribuí o valor 1 positivo, eu encontrei o valor 0. Acompanhe aí. Então, o ponto vai ficar sobre o 1. O ponto no 0 só se fosse o par ordenado 0, 0. Depois que você faz a localização desses pontos, é só você traçar a linha curva que vai estar cortando todos esses pontos. Ok? Mas se você resolve a equação, estaria encontrando certamente o valor menos 3 e o valor 1. Vamos ver aqui um segundo exemplo. Ainda temos 6 minutinhos. Construir o gráfico da função y igual a menos x ao quadrado mais 4x menos 5, sendo x um número real qualquer. Que foi que ele orientou, primeiramente, que você fizesse o xv e o yv. Menos b sobre 2 vezes a, não vou mais entrar em detalhe, resposta 2, substituindo yv menos 1. Então, 2 e menos 1. 2 do eixo x, acompanhe aqui o gráfico, e menos 1 do eixo y. Professor, agora o gráfico não cortou o x. Por que será? Vamos calcular o delta aqui rapidinho, mentalmente. O delta dessa expressão, b ao quadrado. 4 ao quadrado, 16. Menos 4 vezes a vezes c. Então, menos por menos, mais por menos, menos. 4 vezes 1, 4, 4 vezes 5, 20. Então, 16 menos 20 daria quanto? Menos 4. Delta negativo. Comprova o que eu acabei de afirmar a vocês. Quando o delta é negativo, o eixo x não será cortado. Ou seja, a equação não tem solução. Tá bom? Eu acho que a próxima aula eu vou fazer gravada mesmo, porque a gente espera o povo interagir, ninguém pergunta nada, ninguém tira dúvida, todo mundo sabe de tudo, ó, coisa boa. Então, quando eu quero atribuir valores para x, eu posso estar encontrando o gráfico dessa função. E aqui, esse autor, ele atribuiu o valor 0, 1, 2, 3 e 4. E aí ele percebeu que esses valores, sim, é interessante que ele coloque também valores que sejam compreendidos entre os elementos aqui do YV e do XV. Mas é bom sempre que estejam ali nas proximidades do zero. Quer dizer, quando ele colocou no lugar desse x o valor 0, ele obteve menos 5. Acompanhe aí. 0, ele obteve menos 5. Então, pontinho no menos 5. Quando ele atribuiu o valor 1, ele obteve menos 2. 1, ele obteve menos 2. Quando ele atribuiu o valor 2, ele encontrou menos 1. Quando ele colocou o 3, ele obteve menos 2 também. E quando ele atribuiu o valor 4, ele obteve menos 5. Como é que eu vou saber esse gráfico? Gente, não tem erro. É só você unir os pontinhos. Ó, une os pontinhos. Já descobriu que o vértice é o ponto 2 e menos 1. Então, com cavidade aberta para baixo, o que é que explica? Se o A é negativo.
ativo, tá bom? E aqui tem mais um exemplo. Quando o delta dá zero, ó, perceba aqui, ó, b ao quadrado, 4 ao quadrado, 16, menos 4 vezes AVC, 4 vezes 4, 16. Menos 16 com mais 16, zero. Então, o vértice vai estar no XV, zero. E o eixo X vai cortado em um único ponto. Quem seria esse ponto? O zero da função. O XV, usando a formulazinha menos b sobre 2 vezes a, eu obtive 2. Substituindo na expressão, encontrei o YV0. 2 e 0. Atribuindo valores de 0 até 4 e depois unindo os pontos, olha como ficou o gráfico. Uma belezura. Não é? Teve um quarto exemplo. 2 minutinhos aí, um quarto exemplo. Repare esse quarto exemplo que o XV, menos b sobre 2 vezes a gente encontra menos 1. Substituindo na expressão, encontra o valor 4. Menos 1 do eixo X e 4 do eixo Y. Repare que a abertura da concavidade é também para baixo. O que é que explica isso? Já tinha falado. O fato de o coeficiente A ser negativo. Menos 1. Sempre que o coeficiente A for negativo, a parábola tem abertura para baixo. Eu poderia estar descobrindo esses pontos, menos 3 e 1, resolvendo a equação, atribuindo para y valor 0. Mas posso também atribuir valores para x e representar os pares ordenados no plano cartesiano. Aí você me pergunta, e aí o que é que eu vou fazer na prova? Eu atribuo valores ou eu calculo o zero da função? Eu vou lhe deixar à vontade. Eu não vou dizer que existe um método mais certo ou mais importante que o outro. Não. Fique à vontade. Se você preferir atribuir valores para x, beleza. Ah, não, professor, eu prefiro encontrar os zeros da função, prefiro resolver a equação. Ótimo. Certamente, quando você fez o delta e através da fórmula resolutiva descobriu o x' menos 3 e o x 2 linhas 1, então não tem erro. Você fez já o XV e o YV, então sabe que o vértice está lá em cima, então é só fazer a curvatura da parábola passando exatamente no x menos 3 e no x mais 1. Tá bom? 6 quesitos para vocês. Tá demais? Ou tem alguma atividade já? Tem 2? Para quinta-feira. Então, não passo. Então, eu não passo a atividade. Tá bom? Tá bom. Sem problemas. Sem problemas. Pois tá bom. Pois assim nós finalizamos a nossa aula. Deixo aqui um abraço em cada um de vocês. E amanhã a gente vai estar na nossa aula de Química resolvendo uma atividadezinha sobre que é mesmo? A estrutura atômica moderna, né? Pois tá bom, gente. Tchau, tchau. Um abração. Eu posso até amanhã estar aplicando essa atividade na hora da Química, porque a Química praticamente a gente já encerrou. Tchau, gente. Um abraço.